Quem foi João Bunha? João Bunha, o escritor do livro O Peregrino, um dos maiores livros mais vendidos de todos os tempos. João Bunha era considerado um sonhador imortal. Um homem que viveu no período de 1628 até o período de 1688. Bunha era um funileiro. Como acontecia com todos os funileiros, era um homem paupérrimo, um homem pobre. Não possuía prato, não possuía uma colher. Apenas 2 livros que seu pai o havia deixado, com os títulos de O Caminho do Homem Simples para os Céus e A Prática da Piedade. Foram as obras que o seu pai deixou para João Bunha. A história desse homem conta que somente nos cultos é que ele sentiu-se convicto de estar a caminho para o inferno. Uma certa vez, enquanto sentia condenado a penas eternas, ele disse que se admirou como o próximo se esforçava para ganhar bens terrestres, como se esperasse viver aqui eternamente. E ele declarou a seguinte expressão: se eu pudesse ter a certeza da salvação da minha alma, como me sentiria rico, mesmo que não tivesse nada mais para comer, a não ser o feijão. Palavras de Bunha. A história diz que enquanto ele estava buscando ao Senhor, orando, chorando, no fundo da alma ele clamou: ó Senhor, mostra-me, eu te rogo que me amas com amor eterno. Logo que ele clamou, voltou-se para ele as palavras do Senhor como um eco, dizendo: eu te amo com amor eterno, João Bunha. O Senhor lhe assegurou estas palavras: amar-te-ei enquanto vivias no pecado. Amei-te antes, amo-te depois, amar-te-ei por todo sempre, João Bunha. Foram as palavras do Senhor que alegrou a alma de João Bunha. Uma certa manhã, enquanto tremia na oração, João Bunha, porque pensava que não houvesse palavra de Deus para sossegar a alma dele, estava angustiado. E de repente as palavras do Senhor lhe bradou a alma, dizendo: a minha graça te basta. Aleluias. Ele disse que o entendimento dele foi iluminado, como se o próprio Senhor olhasse para ele dos céus, pelo telhado da casa. E ele voltou chorando, transbordando de gozo, de alegria. Ficou humilhado até o pó depois que ouviu isso. Um certo dia, enquanto ele andava pelo campo, consciência inquieta, de repente entrou na alma dele as seguintes palavras: tua justiça, João Bunha, está nos céus. A sua justiça está nos céus. Parecia que com os olhos da alma via Jesus à destra de Deus, permanecendo ali como a justiça de João Bunha. Viu além disso que não é o bom coração que torna a nossa justiça melhor, não, nem que prejudica também não, porque a minha justiça é o próprio Cristo, dizia ele. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A Bíblia diz que não são pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia que nos salvou. Antes de João Bunha ouvir essas palavras, ele disse: eu temi a morte. Mas depois ele começou a clamar: eu quero morrer. A morte tornou-se para ele uma coisa desejável. Ele disse que não se vive verdadeiramente
antes de passar para outra vida. Oh, pensava eu, esta vida é apenas um sonho em comparação a outra, em comparação à vida eterna. Palavra de João Bunyan, que deve ser nossas palavras e os nossos pensamentos. Uma certa vez ele disse, de fato, ele disse ao Senhor que se o enforcamento dele perante os olhos dos ouvintes servisse para despertá-los, para confirmá-los na verdade, ele disse que aceitaria alegremente. Na pregação, realmente ele disse que sentia dores de parto para que nascessem filho para Deus. Ele disse que sem fruto não ligava importância a qualquer louvor aos esforços dele. Mas com fruto, ele disse, não me importava qualquer oposição. Se houver fruto, que venha as oposições. Mas certa vez João Bunyan estava pregando no altar. E um dos ouvintes lhe disse, você pregou um bom sermão, João Bunyan. Sabe qual foi a resposta deste homem? Não precisa mais me dizer isso. O diabo já cochichou a mesma coisa no meu ouvido antes de eu sair da tribuna. Palavra de João Bunyan. A história desse homem diz que muitas coisas se levantaram contra ele. Calúnias, boatos, difamação, para conduzi-lo, para ele abandonar o seu ministério. Chamavam João Bunyan de feiticeiro, de jesuíta, de cangaceiro, afirmavam que ele vivia amancebado, que tinha 2 esposas, que os seus filhos eram ilegítimos, muitas calúnias, muitas oposições. Acontece aos homens de Deus, aconteceu a Paulo, aconteceu aos discípulos, aconteceu a Jesus. Chamaram Jesus de Beelzebú, esse homem expulsa os demônios pelo espírito de Beelzebú. É normal, calúnias para os servos de Deus. Até que prenderam este homem, 12 anos na prisão. Ele disse que nunca tinha sentido a presença de Deus ao lado dele tão forte como foi na prisão, fortalecendo ele com a escritura. Ele dizia, maiores provações é necessárias para receber maiores consolos. Quando ele estava na prisão, ele chegou a dizer, para sofrer com toda a paciência, devia ter toda a fortaleza, especialmente para sofrer com alegria, para sofrer com resiliência. Foram palavras de João Bunyan na prisão. Ele dizia que a melhor maneira para passar sofrimentos seria confiar em Deus. Quanto ao mundo vindouro, quanto a este mundo, devia considerar um sepulcro. Estender o leito das trevas e dizer à corrupção, tu és o meu pai. Dizer aos vermes, vós sois a minha mãe, a minha irmã, como está escrito lá em Jó 17:13. João Bunyan pensava na filha cega que ele tinha na prisão. E estas foram suas palavras na prisão. Ele dizia, minha pobre filha, quão triste é a sua porção neste mundo. Minha filha, serás maltratada, pedirás esmola, passarás fomes, frio, nudez, calamidades. Oh, os sofrimentos da minha ceguinha, dizia João Bunyan. Quebra-me o coração em pedaços ao pensar na filha dele cega na prisão. Meu Deus. As pessoas diziam, João Bunyan, vamos tirar você da prisão e você para de pregar. Sabe qual eram as palavras desse homem? Se eu sair hoje da prisão, eu vou pregar amanhã com auxílio de Deus. Olha as palavras de João Bunyan. Mais de 12 anos encarcerado. Até que um homem chamado Wiltshire
conseguiu a sua libertação. E ele pregou até os 60 anos de idade, quando foi atacado de febre e veio a falecer. Um orador, um escritor, um pregador, um professor de escola dominical, um pai de família, eram os ofícios deste homem humilde. Como pode um homem iletrado pregar como pregava? Escrever num estilo capaz de interessar uma criança, um adulto, um pobre, um rico, um douto e um indouto. A única explicação para o seu êxito é que ele era um homem em constante comunhão com Deus. João Bunha disse que as melhores orações consistem às vezes mais em gemidos do que em palavras. Foi as palavras de João Bunha. Era um homem que importunava Deus. Que nós possamos também importunar o nosso Deus. Mas certa vez ele dizia: continua a bater, chorar, gemer, plantear, se ele não se levantar para te ajudar, porque é o teu amigo, ao menos por causa da tua importunação, vai se levantar para te dar tudo o que precisares. Que Deus te abençoe. Depois leia o Peregrino, leia sobre a história deste grande homem de Deus. Para a glória de Deus, que Deus levante homens como João Bunha e que o nome de Cristo venha a ser glorificado. Amém.